Fala pessoal, beleza? Vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal. Nos vídeos de hoje nós vamos falar sobre a forma de otimizar o Windows 10 para melhorar um pouco o desempenho do computador. Estou pedindo a vocês aí que possam ajudar, deixando o like, compartilhando o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para estar recebendo aí os novos vídeos, beleza? Então nós vamos lá para o nosso vídeo. As dicas são bem simples, né? Mas já vou adiantando logo que é o seguinte: se o seu computador tiver uma configuração muito baixa, pode ser que a maioria dos processos não vão resolver. Então tem que verificar direitinho se o seu computador tem as configurações que pelo menos possa melhorar um pouco com essas orientações, beleza? Então vamos lá. Primeira dica que eu vou passar para vocês, ela tem uma controvérsia, porque ela pode deixar o sistema com a cara um pouco mais rústica, mas ela é muito boa em relação à questão de desempenho. Nós vamos pesquisar, digitar sistema, primeira opção que aparecer para vocês. Vamos em configurações avançadas do sistema. Na aba avançado, nós vamos em desempenho. Nessa opção que a gente vai entrar aqui. Então nós vamos ver aqui que tem deixar o Windows escolher a melhor opção e ajustar para obter uma melhor aparência e ajustar para obter melhor desempenho. Ele vai desmarcar todas as opções e a maioria são opções de visual. Então você pode desmarcar tranquilo, que não vai ter um problema, entendeu? São coisas sem necessidade. Só aplicar. O meu tá já com um padrão alto, então eu vou aplicar para vocês verem. Mas normalmente ele perde a qualidade, principalmente se for um computador que tem pouca memória, entendeu? Tem alguns casos que ele muda bem a questão de visual. Mas é isso aí, a primeira opção é essa aí. O meu eu vou deixar porque o meu computador tem uma configuração boa. Vamos lá agora para a segunda dica. Também é simples também. A segunda opção, questão de memória virtual da máquina, nós vamos mexer para poder estar deixando a memória de vocês mais reservada para o sistema mesmo. Nessa janela que a gente estava mesmo, nós vamos voltar aqui na tela de configurações avançadas do sistema. Na mesma aba tem avançado, tem inicialização e recuperação. Não é nessa aba não, pera aí, deixa eu voltar aqui. Na verdade é na mesma aba do avançado. Nós vamos agora aqui, peraí, deixa eu achar a opção. Aqui mesmo, desempenho mesmo. É na aba avançado. Nós vamos lá embaixo em alterar. Mesma janela que a gente estava, que a gente fez o ajuste do visual. Nós vamos na aba avançado. Entrou em avançado. Vocês vão ver que lá embaixo tem a memória virtual, a opção. Alterar. Agora nós vamos fazer uma mudança. Nós vamos desmarcar a opção de gerenciar automático. Nós vamos gerenciar ela. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar a opção tamanho personalizado e vamos deixar 0. Porque dessa forma o computador vai usar a memória completa para o computador, menos para essa questão de memória virtual. É uma opção interessante, mas tem que ter um pouco de cuidado. Se você não tem o conhecimento ou não quer arriscar, é uma opção que pode te trazer algum problema em relação à paginação, principalmente internet. Mas se quiser fazer, não tem nenhum problema. O meu eu vou deixar aqui porque eu não tenho um problema com relação à velocidade. Então eu vou deixar. Você aplicar, ok, e vai sair. Então vamos lá para a terceira opção. Terceira dica, né, na verdade. É uma dica simples também. Nós vamos lá em plano de energia. Então nós vamos lá digitar aqui para pesquisar. Painel de controle. Eu gosto de vir pelo painel de controle, que é mais fácil para poder estar alterando. Sistema e segurança, opções de internet, opções de energia, desculpa. Pode ver que aqui nós temos planos preferenciais. É bom sempre deixar a economia de energia para poder estar melhorando um pouco o desempenho da sua máquina. O meu está equilibrado porque não tenho dificuldade em relação a isso, mas você pode simplesmente vir aqui e botar a economia de energia. Que ele vai reduzir algumas questões da sua máquina, principalmente quando você não estiver mexendo, beleza?
É uma opção interessante também para deixar sua máquina um pouco mais rápida. Você pode criar uma também conforme você preferir. Por exemplo, eu mexo no computador e paro de vez em quando, quero que ele hiberne. É importante, é interessante, porque ele para de usar um pouco da memória à toa quando você não está mexendo no computador, entendeu? Então vale a pena fazer essa configuração aí de uma forma mais econômica. Vamos para a quarta dica. A quarta dica é muito importante. Pode ajudar bastante aí a vocês em questão do desempenho do computador. Mas vamos lá, vamos escrever o seguinte: aplicativos. Não, peraí que ele vai. Deixa eu. Segundo plano. Aplicativo de segundo plano. Só digitar em segundo plano que ele vai achar. O meu está marcado como ativado, tá vendo? Então tem vários aplicativos que não tem nenhuma necessidade em segundo plano, usando memória, usando o processador. O que vocês podem fazer? Se você sabe quais os programas que você precisa ter em segundo plano, você desmarca um por um. Mas se você não sabe, pode desmarcar todos de uma vez só, desativando tudo. Por exemplo, tem gente que precisa de alguns programas em segundo plano. Se você souber qual é, por exemplo, clima, você não precisa. Tem gente que gosta ali de ver a temperatura, mas é uma coisa que exige um pouco do computador, entendeu? São ferramentas que não... Então, assim, é interessante desativar os aplicativos de inicialização. Essa opção também é muito importante. Tem muito programa que a gente instala no computador que não tem necessidade de inicializar com o programa. Então, vocês vão vir em configurações, pesquisar em configurações, aplicativos... E aí vocês vão ver que tem no lado aqui inicialização. É só clicar nele que vai aparecer todos os programas que estão inicializando junto com o Windows. Então assim, tem aplicativo que não tem necessidade. Por exemplo, eu tenho o All Power Hack. O Spotify é um programa também que não tem nenhuma necessidade de abrir junto com o Windows, ligar, né? Então você pode estar desativado. Por exemplo, eu tenho aqui o All Power Hack, que é o que faz a gravação de tela do computador. Não tem nenhuma necessidade de deixar ele aberto. Então eu vou desativar e eu abro ele quando eu precisar. Então você pode desativar, por exemplo, quando você vê que não tem necessidade. O Google Drive eu preciso dele, então eu preciso que ele sempre inicie junto com o Windows, porque ele faz os meus backups dos meus arquivos, beleza? Então toma cuidado aí, é só olhar o que vocês têm certeza que não tem necessidade, mas se for algum programa que não tem necessidade, vocês podem desativar sem problema, beleza? Vai ajudar bastante aí vocês na relação do desempenho do computador. Então é importante essa questão também. Tem algumas coisas que nós podemos fazer também no sistema operacional para que melhore um pouco o seu sistema em questão de desempenho. Mas tem algumas coisas que é mais questão de hardware também. Mas, por exemplo, tem uma dica muito interessante, ó. A pessoa não se atenta. Painel de controle. Não, peraí. Sistema. Nós vamos buscar aqui agora por atualizações. As atualizações do Windows, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas corrigem algumas falhas e algumas dessas falhas podem estar relativamente junto com essa questão do desempenho. Então, quando ele está desatualizado, ele pode trazer uma dificuldade, entendeu? Então é melhor que você sempre mantenha o seu sistema operacional atualizado para que ele melhore o desempenho também, entendeu? E a questão de segurança nem se fala, mas para a questão de desempenho também ajuda, entendeu? Então mantenha sempre atualizado o seu Windows, beleza? Para poder não correr nenhum risco e também manter o desempenho interessante. E por último, nós vamos fazer um processo para poder desativar a questão de transparência do Windows 10. É uma questão simples, mas que ajuda também em algumas vezes. Nós vamos na aba aqui, pesquisa aqui, vamos buscar por efeitos de texto e legenda. Não, peraí. Efeito transparência. Lá na... Não vai ter que ir direto no sistema. Sistema. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele na pesquisa ele acha. Efeitos de texto e legenda oculta, ele tá achando. Não, peraí. Mostrar a transparência do Windows. Primeira opção. Tá vendo que ele tá ativo, efeitos de transparência?
Você pode desativar, não tem nenhum problema. Ele vai diminuir um pouco o recurso de visual do Windows. Vai diminuir isso, com isso ele diminui também a utilização de memória física, né? Então vale muito a pena manter desativada se o seu computador tem restrição de memória, de processador, para melhorar um pouco o desempenho. Todas essas orientações que eu passei é para poder melhorar um pouco o desempenho, mas sempre lembrando, se a sua configuração for muito baixa, pode ser que todas essas opções não resolvam. Então a indicação é que você fazer um upgrade de memória, trocar o seu HD mecânico por um HD SSD, isso tudo ajuda também ao desempenho, beleza? Então assim, é isso aí. Algumas dicas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Compartilha aí pra gente, para poder mais pessoas ficarem sabendo dessas dicas. Curte para ajudar nosso vídeo a estar sempre na alta. E se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Agradeço a todos aí que têm acompanhado o canal. A ajuda de vocês é muito importante. Valeu, falou, fui, até a próxima.